Imagine viver em um mundo repleto de intrigas políticas, perigos constantes e incerteza sobre o amanhã, e ainda assim conseguir manter a calma, a clareza e a força de espírito. Esse foi o cenário em que viveu Lúcio Aneu Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, filósofo, conselheiro e também homem marcado por grandes desafios. O mais impressionante é que, em meio a tantas adversidades, ele deixou ensinamentos que continuam vivos até hoje, ajudando milhões de pessoas a lidar com a ansiedade, o medo e as pressões da vida moderna. Sêneca nos lembra de algo que esquecemos com frequência: não é a duração da vida que importa, mas a maneira como a vivemos. Para ele, cada dia deve ser tratado como um presente raro, e desperdiçar tempo com futilidades é o maior erro que alguém pode cometer. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em suas lições mais marcantes, explorando como seus escritos, cartas e reflexões podem transformar a maneira como você encara os desafios do dia a dia. Você vai descobrir como Sêneca lidava com temas universais como o tempo, a morte, o autodomínio e a busca pela verdadeira felicidade, e como aplicar esses princípios estoicos no seu cotidiano. Prepare-se, porque essa jornada vai além de filosofia. É um chamado para viver de forma mais consciente, mais forte e mais verdadeira. E antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você enfrenta no controle das suas emoções. A sua interação fortalece essa comunidade e nos permite continuar trazendo reflexões que podem mudar vidas. Então não esqueça, curta, comente e compartilhe este vídeo, porque juntos vamos aprender com Sêneca como transformar dor em sabedoria e desafios em crescimento. Sêneca acreditava que a filosofia não era feita para ficar trancada em livros, mas para ser vivida a cada instante. Por isso, em suas famosas cartas a Lucílio, ele deixou ensinamentos que ainda soam incrivelmente atuais. Uma das lições mais fortes é sobre o tempo. Para ele, o maior erro da humanidade não é a falta de recursos, mas o desperdício daquilo que é mais precioso, as horas da vida. Ele dizia que a vida não é curta, mas nós a encurtamos quando nos deixamos aprisionar pela pressa, pelas distrações e pelos desejos sem propósito. Essa visão é um alerta poderoso. Não podemos controlar quanto tempo viveremos, mas podemos decidir como usar cada instante. Outra lição fundamental de Sêneca é a forma como ele encarava a morte. Em vez de vê-la como inimiga, ele a aceitava como parte inevitável da natureza. Para ele, ter consciência da finitude não era motivo de medo, mas sim de urgência em viver com propósito. É por isso que ele dizia que aquele que aprendeu a morrer, aprendeu também a viver. Essa perspectiva nos liberta da ansiedade de querer dominar o que não pode ser controlado, e nos convida a valorizar o presente. Mas Sêneca não parava aí. Ele falava sobre o autodomínio, ensinando que as paixões descontroladas são as verdadeiras correntes que escravizam o ser humano. Raiva, ambição, inveja, todas essas emoções, se não forem controladas, nos afastam da paz interior. Por isso, sua filosofia nos chama a treinar a mente como um soldado, preparado para resistir às tentações e não se deixar arrastar pelo caos do mundo. Ele acreditava que a felicidade não vem de posses, glória ou riqueza, mas da virtude e da capacidade de manter-se firme mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Quando olhamos para os ensinamentos de Sêneca e tentamos aplicá-los no presente, percebemos que sua sabedoria é quase um manual para enfrentar a vida moderna. Ele falava, por exemplo, sobre a arte de lidar com a adversidade. Para Sêneca, as dificuldades não eram castigos, mas oportunidades de fortalecimento. Assim como o fogo testa o ouro, os desafios testam a alma. Imagine transportar isso para os dias de hoje. Em vez de reclamar diante de uma crise financeira, de uma perda ou de uma injustiça, ele nos diria para usar essa experiência como treino de resistência e autodomínio. A dor é inevitável, mas sofrer em excesso por ela é uma escolha. Outro ponto prático que ele reforçava era a importância da simplicidade. Sêneca vivia em um império de luxo e excessos, mas defendia que a verdadeira riqueza está em se contentar com pouco. Não se trata de renunciar ao conforto, mas de não depender dele para ser feliz.
Essa visão é revolucionária em uma época como a nossa, dominada pelo consumo e pela busca incessante por status. Ele nos lembrava que quem precisa de pouco para viver é verdadeiramente livre, porque não está acorrentado ao desejo insaciável de sempre ter mais. Sêneca também nos alertava para o perigo de perder tempo com preocupações desnecessárias. Quantas vezes nos deixamos consumir por coisas que nunca chegam a acontecer? Ele dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esse conselho é essencial para lidar com a ansiedade contemporânea, onde estamos sempre antecipando problemas futuros. Viver o presente com serenidade é uma das práticas mais libertadoras do estoicismo. Essas ideias podem parecer simples, mas, se aplicadas de forma prática, têm o poder de transformar nosso cotidiano. Desde lidar melhor com pequenas irritações até enfrentar grandes tragédias, o pensamento de Sêneca nos guia a cultivar paz interior, coragem e sabedoria. Sêneca não se limitava a conselhos práticos. Ele buscava nos levar a uma transformação interior. Uma de suas lições mais impactantes é sobre a brevidade da vida. Em sua obra Da Brevidade da Vida, ele afirma que não é que a vida seja curta, mas que nós a desperdiçamos em preocupações inúteis, vícios e distrações. Para ele, o verdadeiro desperdício está em viver para os outros, mas nunca para si mesmo. Esse ensinamento nos convida a refletir sobre como utilizamos o tempo e, principalmente, se o que fazemos diariamente nos aproxima ou nos afasta de uma vida de significado. Além disso, Sêneca reforça que a verdadeira liberdade está em depender o mínimo possível das circunstâncias externas. Ele acreditava que não somos livres quando buscamos riqueza, fama ou poder, mas quando aprendemos a ser donos de nós mesmos. Outro ponto crucial é a sua visão sobre a morte. Em vez de temê-la, devemos aceitá-la como parte inevitável da existência, lembrando que ela é apenas o encerramento natural de um ciclo. Essa consciência não deveria gerar medo, mas sim coragem para viver intensamente cada instante. Ao chegarmos ao final desta reflexão, percebemos que as lições de Sêneca atravessam séculos e continuam vivas, porque falam diretamente às nossas angústias mais profundas. Em um mundo que corre contra o tempo, ele nos lembra que o tempo é o bem mais precioso que temos, e que só é realmente rico aquele que sabe administrá-lo. Em uma sociedade que valoriza aparências, ele nos ensina que a verdadeira liberdade nasce da independência interior, da capacidade de não ser escravo das opiniões alheias nem das circunstâncias externas. E, diante do medo da morte, tão presente em qualquer época, Sêneca nos oferece serenidade ao mostrar que a finitude não é uma tragédia, mas uma oportunidade de viver de forma mais consciente e plena. Assim, o filósofo não apenas nos guia em direção a uma vida mais sábia, mas também nos desafia a praticar diariamente o estoicismo em nossas escolhas, atitudes e pensamentos. Suas palavras são um convite constante para cultivarmos coragem, serenidade e virtude em meio ao caos da vida moderna. Chegamos ao fim desta jornada pelas lições de Sêneca, um homem que viveu em meio às maiores pressões políticas do Império Romano, mas que não deixou de nos entregar um legado de sabedoria capaz de atravessar os séculos. Sua mensagem é clara: a vida é breve demais para ser desperdiçada em preocupações inúteis, em desejos sem sentido ou em corridas intermináveis atrás do que nunca poderá saciar a alma. Ele nos mostra que a verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas na capacidade de viver com equilíbrio, coragem e serenidade diante de tudo que foge ao nosso controle. E agora, eu quero ouvir de você. Qual dessas lições de Sêneca mais falou ao seu coração? Escreva aqui nos comentários. Vamos compartilhar reflexões e crescer juntos nessa busca por uma vida mais consciente. Se este vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre estoicismo e filosofia de vida. Assim, você me ajuda a continuar trazendo reflexões profundas que podem transformar o seu dia a dia. Não deixe de se inscrever e curtir, e até o vídeo.